1 Pedro, capítulo 1. Nós falaremos sobre viver em santidade a partir desta primeira carta tão precisa aos nossos dias atuais e presentes. Nós temos uma carta do apóstolo Pedro ao momento extremamente delicado que a igreja enfrentava. Um momento conhecido como diáspora, saída ou refúgio da igreja primitiva. O apóstolo Pedro escreve no capítulo 1, a partir do verso 1, dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz sejam multiplicadas. Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, obrigado por esta palavra nesta manhã. Oramos para que o Senhor possa, por meio dela, trazer vida à nossa vida, para que tenhamos da parte do Senhor a aplicação necessária. Pai, que saiamos daqui experimentando a decisão de nos santificarmos dia após dia, de nos separarmos de tudo aquilo que separa-nos do Senhor, Pai. Pai, e mesmo diante de um mundo caído, nos preserve em santidade. Guarde o nosso coração no Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa manhã? Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante da primeira carta petrina, que é conhecida assim, por alguns. Outros chamam as cartas de João de cartas joaninas, as cartas de Paulo de cartas paulinas. E dentre essas cartas, nós temos os conteúdos de epístolas e cartas. A diferença de uma epístola para uma carta é que a epístola é algo mais sucinto e breve. É direto, como um corte tramontina. Precisa ir no ponto. Precisa ser claro, sucinto e objetivo. Enquanto uma carta, dentro do teor literário dela, você consegue trazer mais características e detalhes. Mas o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta em um período extremamente delicado. Primeiro que ele escreve aos irmãos da diáspora. O que é a diáspora? A diáspora é muitas vezes conhecido como uma saída emergencial ou forçada. Nós temos vários momentos de diáspora na história bíblica. Todas as vezes que Deus levantava o caldeu, levantava os assírios, os babilônicos, os impérios, para dominarem a terra do povo de Deus, e também para dominar o povo de Deus, alguns ainda conseguiam fugir. Por isso eles também são chamados de forasteiros da diáspora, ou seja, os fugitivos da perseguição. Logo quando ascende o período neotestamentário ou do Novo Testamento, nós também começamos a perceber que a narrativa da história bíblica, há vários momentos de diáspora. O primeiro momento da diáspora é que o Império Romano havia dominado toda Jerusalém e as províncias ao arredor. E quem levantou Augusto César? Quem levantou o Império Romano? Deus. Irmãos, isso é extremamente necessário para que a gente entenda. É Deus quem levanta também impérios para tratar com o povo. Mas isso fez alguns fugirem.
Então nós temos vários judeus que cresceram fora dos arredores de Jerusalém ou da Judéia. Judeus nativos e que cresceram longe. Quer conhecer um momento de diáspora? Logo no nascimento de Jesus, quando foi cerceado o direito das crianças do sexo masculino crescer em liberdade. O próprio Herodes havia estabelecido um censo. E como Jesus era natural de Judá, da linhagem judaica também, da tribo de Judá, de onde ele descende, como a promessa sendo cumprida, quando Jesus nasceu, ele foi obrigado a experimentar também uma diáspora naquele sentido. Ele saiu da Judéia e foi para onde? Galileia. Não, ele foi para o Egito primeiro. Ele passou um tempo no deserto. Só depois da morte desse rei, é que Jesus agora foi direcionado pelo Espírito Santo para viver lá em Belém. Mas ele não nasceu, na verdade, lá na Galileia. Ele nasceu em Belém de Judá, mas viveu na Galileia em Nazaré. Nazaré foi a cidade onde Jesus cresceu. Então ele experimentou também um momento de diáspora. Só que o apóstolo Pedro escreve a um momento que também é chamado de diáspora. No ano 34 depois de Cristo, um ano depois da morte de Jesus, começou-se a primeira perseguição. Quando Estevão, em Atos capítulo 6, o primeiro diácono jovem da igreja foi martirizado. Como? Apedrejado. Ele foi morto pelo próprio Sinédrio, assassinado pelo Sinédrio. Tiago, o que é Sinédrio? Um conjunto de 120 anciãos judeus. Mas Estevão era judeu? Também. Porque ali começa uma grande divisão entre os judeus ortodoxos, que não criam em Jesus, judeus helênicos, que não cresceram dentro de Jerusalém quando o Império Romano dominou. Eles eram rejeitados pelos judeus nativos, e por isso eles tinham algumas sinagogas, inclusive chamadas de sinagogas dos libertos. Porque eram homens que voltavam para Jerusalém nas festas de Páscoa, de Pentecoste, e acabavam por ficar ali. Esses próprios judeus perseguiram a igreja de Cristo, aqueles que pregavam a mensagem de Cristo como Estevão. E agora Pedro escreve para uma igreja, não apenas uma igreja, várias, no sentido de igreja espalhado em toda a Ásia Menor. E não somente na Ásia, por isso que ele começa dizendo Pedro, que quer dizer Petrus no grego, ou fragmento de pedra, e não pedra principal. Onde hoje, até os dias atuais, nós temos dentro do Supremo Concílio Católico Romano, Pedro como primeiro Papa. Não, o primeiro Papa não é Pedro, o único que pode representar o sacerdócio genuíno não é nem Arão, porque não sei se você sabe, mas nós não herdamos o sacerdócio araônico, ou seja, nós não somos da linhagem de Arão, que foi o primeiro sacerdote de Israel. Arão era irmão de Moisés. Por que nós não somos da linhagem de Arão? Porque Arão tinha um sacerdócio caído. Ele tinha que oferecer anualmente um sacrifício por ele e pelo povo, porque até Arão pecava. Então como que a gente pode herdar um sacerdócio de um homem que pecava? Não, a Bíblia diz lá em Hebreus que o nosso sacerdócio é de quem? De Melquisedeque, aquele sacerdote que eu li no momento da oferta. Por que o nosso sacerdote está em Melquisedeque? Porque o sacerdote de Cristo é com base em Melquisedeque. Isso é precioso, é um sacerdócio definitivo e sem mácula, ou seja, imaculado, sem pecado.
Então vamos voltar. Se isso é assim, o apóstolo Pedro, ele vai escrever como Pedro, que ele não é a pedra principal, mas ele é um fragmento. Irmão, fragmento é pedaço de pedra. Ele não é a pedra principal. Quando Jesus disse para Pedro assim, bem dissestes, Petros, fragmento de pedra. Não foi a carne nem o sangue quem tu revelaste, isso que você acabou de dizer, mas o meu Pai que está no céu, quem te revelaste. E por causa disso eu também te digo, que hoje eu estabelecerei a minha igreja sobre a pedra principal e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava estabelecendo a igreja não em cima de Pedro, mas em cima dele mesmo, que é a principal pedra. Amém? E ele diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Por que Pedro foi apóstolo? Irmão, quer dizer que todo discípulo é também um apóstolo? Não. Apóstolo tem que ter duas principais características. Quais são elas? Ter visto literalmente Jesus e ter andado com Jesus desde o batismo dele no Jordão até a sua ascensão em Betânia. Tiago, de onde você inventou isso? Lá em Atos capítulo 1, quando o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, antes do Pentecoste, na verdade estabelece dizendo que haveria ter que colocar o substituto de quem? Judas Iscariotes, para que se cumprisse. E aí o que eles estabeleceram? Para que haja um substituto, é necessário que o substituto tenha visto Jesus batizar no Jordão e ter acompanhado o ministério de Jesus até a sua subida aos céus. E Matias foi escolhido naquela ocasião. E ele se torna também um dos discípulos. Mas o apóstolo, ele tem esse detalhe específico. Ele precisa carregar o apostolado, esta autoridade do céu. É por isso que aqui Pedro se torna apóstolo, porque ele viu Jesus. E ele se torna um plantador de igreja com base nos ensinamentos de Jesus. É por isso que a igreja brasileira hoje precisa continuar os ensinamentos dos apóstolos. Porque os apóstolos seguiam os ensinamentos de Jesus. Tiago, mas e o apóstolo Paulo que não viu Jesus? Ele disse que não viu mesmo enquanto vida, mas na visão em Damasco, o próprio Jesus apareceu para ele. E ele viu a Jesus. E ele diz ainda, aos eleitos. Irmãos, isso aqui não precisa criar dúvida em nós. Eleito quer dizer escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem dera, né, tem um termo nas escrituras que quer dizer Oxalá. Seu Tiago, mas esse nome é estranho, parece que eu já ouvi em outro lugar, mas não era dentro da igreja não. É porque pegaram esse termo. Na verdade, a palavra ou o termo Oxalá quer dizer quem dera a Deus, e as escrituras falam desse termo. Então eu estou dizendo, quem dera a Deus se todos os escolhidos fossem eleitos. Aliás, se todos os chamados fossem eleitos. Irmãos, Deus tem um povo que Ele sempre separou para si. Ele mostrou isso lá no início da nação de Israel. E Ele continua perpetuando essa escolha. E essa escolha divina não é com base no que fazemos, mas no próprio desejo de Deus nos escolher. Nós percebemos isso quando dentro do ventre de uma mulher havia duas nações. A mãe de Jacó e de Esaú. O texto diz que Deus, antes que os gêmeos pudessem nascer ou vir à vida, Deus já havia escolhido Jacó e rejeitado a Esaú
antes do nascimento dos dois. Irmão, não tem dificuldade com Deus ter rejeitado a Esaú. A minha dificuldade é Deus ter escolhido Jacó. Essa que é a minha dificuldade. Porque muita gente pensa assim, não é possível. Que Deus ele escolhe e deixa outros. Não, eu não quero nem entrar nisso, não é nem o ponto aqui. A minha dificuldade é a escolha divina para escolher o homem. Irmão, principalmente eu. E aqui os apóstolos, porque pensa num incrédulo, pensa num pecador, sou eu. Agora transformado pela graça, que não peco, no sentido agora de ser dominado pelo pecado. Mas o pecado na minha vida agora passa a ser uma escolha. Mas até hoje eu não sei por que Deus decidiu me escolher. Eu só dou graças a Deus por isso. É o que eu tenho que fazer, responder a isso. Nós não devemos sair perguntando quem que Deus escolheu ou não. Nós devemos pregar. E se fomos escolhidos, devemos continuar glorificando a Ele. Aos eleitos que são forasteiros. Ainda, irmãos, que nós tenhamos da palavra de Deus, o desejo de Deus era que todos pudessem ser salvos. Esse é o desejo de Deus. Estender a salvação a todos os homens. Esse é o desejo, mas todos os homens são salvos? Não, porque grande parte desses homens rejeitaram a obra de Cristo Jesus. Trataram essa obra como escárnio e vergonha. E aqui o apóstolo Pedro continua dizendo que aos eleitos que são forasteiros da diáspora, ou seja, os que fugiram da perseguição, os cristãos que saíram das cidades da intensa perseguição, como Damasco, Jerusalém, dentro da Decápole, dentro de todo o arraial da Galileia, e eles foram para outros lugares, chamados de Ponto, Galácia. Irmãos, isso aqui já é acima, geograficamente, em cima do mar chamado Mediterrâneo. O povo atravessou como se fosse hoje. Para você sair de uma ilha para outra, você tem que atravessar o mar. Eles fizeram assim, saíram de Jerusalém, saíram das regiões da Palestina e fugiram para esses lugares. A Galácia vai ser uma das regiões onde o apóstolo Paulo vai plantar 4 igrejas lá. Depois ele escreve a carta aos Gálatas. Ele planta a igreja de Antioquia da Psídia, a quem ele ganha Lucas, que escreve o livro de Atos e o evangelho de Lucas para o evangelho. Depois ele planta uma igreja em Listra, a quem o apóstolo Paulo ganha Timóteo. Depois ele planta uma igreja em Derbe, a quem o apóstolo Paulo ganha Silvano ou Silas, que canta com Paulo na prisão, lá na Macedônia. E depois ele ganha Tito, numa igreja chamada Derbe, lá na Galácia. Olha que precioso isso. E haviam vários cristãos ali eleitos, na Capadócia e na Ásia. Aqui, Pedro também escreve para os irmãos que estavam ali na igreja da Ásia. A essa altura já tinha a igreja plantada de Éfeso, de Colossos, já tinha a igreja de Sardes, de Tiatira, de Laodiceia, de Filadélfia. Já tinha essas igrejas estabelecidas por Paulo. Umas igrejas foi estabelecida até por um dos companheiros de ministério de Paulo, como Epáfras. E Pedro escreve sustentando essas igrejas. Porque se eles estavam fugindo, eles estavam sob tensões. E se eles estavam sob tensões, havia uma grande possibilidade das tensões tirarem deles
a preservação da santidade. Você já viu que quando a gente está na prova, se a gente não vigiar, a gente fica mais carnal, mais irritado. Quando a gente está na tensão e na prova, a gente fica mais boca dura. A gente fica mais assim, não estou nem aí mesmo. Por isso que Pedro escreve, para que eles entendessem que o momento de tensão não poderia livrar eles da santificação. A santificação não é um processo definitivo, como é a regeneração. A regeneração é instantânea. Você recebeu Jesus como Senhor, por meio do Espírito Santo, na hora, você pode cantar assim, ó. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Não é? Na hora que a gente recebe o Espírito Santo, nosso coração é regenerado. Mas a santificação é um processo. Ela tem que ser constante, diária e contínua. A santificação é como a luz da aurora boreal. Ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Se é santo um tiquinho hoje, amanhã mais um tiquinho, mais um tiquinho, mais um cadinho, mais um cadinho, mais um cadinho, até ser um tantão santo. Só que no meio da tensão, a tendência é da gente não buscar por santificação. Porque a prova tira de nós a força das disciplinas espirituais. O que eu estou tentando dizer? Que a gente não tem força para orar. E se a santificação também vem pela oração, se a gente não ora, logo a gente também não se santifica. Irmão, eu sei que você não, mas eu, quando estou na prova, às vezes eu fico em silêncio. Sai nada. É igual me deixar com fome. Quer arrumar um inimigo, irmão? Me deixa com fome. Sério. O jejum para mim é uma das disciplinas espirituais mais difíceis. Mas, irmão, quando eu fico com fome, eu começo a perder a pose. Sabe? Eu perco o desejo de ser santo. Esse é um processo, então a santificação é para isso. Então ele está dizendo aqui, ó. Ele contou isso tudo aos eleitos, segundo a presciência de Deus, ou seja, pelo conhecimento prévio de Deus, é que Deus escolhe. E eles estão aonde? Em santificação do Espírito. Santificação, processo. Então nós não somos santos só porque fomos escolhidos. É claro que ao sermos escolhidos, nos tornamos santos. Nós não fomos escolhidos porque éramos santos. É diferente. Na verdade é o contrário. Nós fomos escolhidos porque éramos pecadores. Aí, após a escolha, é que começamos a sermos santificados. Você já percebeu aquela pessoa assim, até bonitinho, quando ela fala assim, ó, você convida ela para a igreja. Ela fala assim, não, eu não me sinto digno de ir para a igreja. Assim, irmão, você tem que passar pelas águas. Não, eu não me sinto digno de passar pelas águas. Seria até bonitinho se isso não fosse trágico. Irmão, ninguém é digno nem de estar aqui. Quem é que pode achegar-se diante da presença do Todo-Poderoso? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Não precisa responder não. Você tem mão limpa e coração puro? E se tem, é por causa da obra da santificação que o Espírito Santo produz em nós. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que o nosso coração é impuro e as nossas mãos são sujas. Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Então, se a gente for considerar isso, ninguém pode ir à igreja. A verdade é essa. Mas graças a Deus, que em santificação do Espírito, é que nós nos tornamos santos. Para o quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. O que ele está querendo dizer? Que nós somos santos para obedecer. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. A santidade é um atributo. E atributo é uma característica divina. E esse atributo da santidade foi comunicado aos homens. Nós temos em Deus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Vou te dar 2 exemplos. Um atributo incomunicável, imutabilidade. Deus não pode mudar. Ele não sofre variações de mudança. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O homem muda? Lógico. Ao tanto que eu e você mudamos. A gente pensava uma coisa antes, já pensa outra. Não é assim? Tem gente que muda de time, de partido, muda de igreja, muda de um tanto de coisa. Tem gente até mudando de esposa que não deveria. Eita Jesus. Vamos falar disso não, né? Vamos voltar aqui. Então a imutabilidade é um atributo incomunicável, ou seja, o homem, ele muda em todo o tempo, Deus não. Deus tem o seu caráter estático, definido. Só que a santidade foi um atributo comunicado. Ou seja, Deus é santo e Ele permitiu que o homem também fosse santo igual ele. Então Deus comunicou a santidade ao homem. Deu a oportunidade do homem ser santo também. Porque não é possível estarmos diante da presença de Deus sem santidade. Só para você ter uma ideia. Para a gente terminar aqui, ó. Eu não disse que Arão foi o primeiro sacerdote pela linhagem humana? Irmão, só para você ter uma ideia. Arão, ele tinha que viver em completa separação, porque a palavra santo é separado. Arão, para adorar a Deus, ele tinha que vestir uma estola sacerdotal, ele tinha que ter uma dieta específica, ele tinha que seguir um ritual que Deus estabeleceu para que quando ele chegasse diante da presença dele, quando Arão chegasse, para que Arão não morresse. Só para você ter uma ideia, até os dias atuais, em algumas sinagogas, a gente tem exemplos de cordas de romã que eram amarradas em pés de sacerdotes quando eles entravam no Santo dos Santos. Por quê? Porque se o sacerdote ou o sumo sacerdote morresse diante da arca do Senhor, ninguém podia ir lá pegar o sacerdote. Tinha que puxar ele pela corda. Olha isso, irmão. Você lembra de Uzá, que foi um homem que estava ajudando quando a arca voltou da casa de Obed-edom? Uzá foi segurar a arca para ela não cair. Sabe o que Deus fez com ele na hora? Matou Uzá. Porque ele não era da linhagem levítica, os únicos que poderiam segurar a arca. Só para você ter ideia do tamanho da santidade de Deus. Irmão, a santidade de Deus é algo que nós não podemos macular com o nosso pecado. Ser santo é uma virtude, um privilégio. Quando você se separa, não do mundo, porque a Bíblia diz assim, não peçam ao Pai para que Ele vos tire do mundo, mas para que Ele vos livre do mal. Estou dizendo para você abandonar suas amizades, mas para você fugir da aparência do mal. Santidade é você também escolher todos os dias se purificar
diante dos seus olhos, diante do que você ouve, diante do que você fala. Nós precisamos preservar essa santidade em nós, irmãos. Porque o texto diz aqui, nós fomos escolhidos. E quer saber quem são os verdadeiros foragidos? Eu e você. Nós somos os gentios. Nós nem éramos o povo escolhido desde o princípio. Os escolhidos foram os israelitas. Os convidados de honra foram os judeus. Mas Deus sempre teve um plano para os gentios, desde o começo. É por isso que também somos nós forasteiros. E agora, como um verdadeiro peregrino, sabe por que nós estamos assim nessa condição? Porque na verdade essa pátria aqui não é a definitiva. O Brasil não é a pátria definitiva dos brasileiros. Ainda que ela seja uma grande pátria. Mas a verdadeira pátria é celestial. É o reino de Deus. Para a obediência. Irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer ao quê? Aos mandamentos. Obedecer à vontade de Deus para a nossa vida, a doutrina dos apóstolos. Quando a Bíblia diz assim, não roube, não mate, não deseje a tenda do seu próximo, é porque a Bíblia está nos ensinando a ser santo, a nos preservar. E a aspersão do sangue de Cristo Jesus. O que é aspergir, para eu terminar? É quando o sangue saía de um animal, o sacerdote pegava uma conchinha assim, ó, e o sangue descia pela baba do animal, pela barba. Ele colhia o sangue, depois ele pegava esse mesmo sangue, aqui, ia lá na arca da aliança, em cima da tábua dela, que chamava propiciatório, é por isso que vem a palavra propiciação, o sangue que propiciou, porque aquele sangue era aspergido, em cima do propiciatório, e Jesus recebia o sangue daquele animal agora morto, em favor do pecado dos homens. Então nós temos o espírito de santidade, por causa da santificação e da aspersão do sangue de Jesus. O animal que foi morto foi o Cordeiro de Deus, simbolizando o animal, mas o próprio Filho de Deus entregue em favor dos nossos pecados. É por isso que nós devemos preservar a santidade. Fica de pé no seu lugar. Viva em santidade. Olha o tanto de coisa que nós falamos aqui nessa manhã. Nós não podemos banalizar a santidade. Tome cuidado com aquilo que você fala, porque as más conversações corrompem o bom costume. Que não esteja em seus lábios palavras torpes, gracejos, piadas infames, é o que diz as Escrituras, mas que dessa fonte possa jorrar água viva, fonte de água doce. Irmão, santidade é uma escolha constante, diária. É você escolher se preservar, em cantar louvores, salmos, hinos, cânticos ao Senhor. É você ler as Escrituras
e também ser santificado por meio da leitura bíblica. É você orar e também ser santificado através da oração. A piedade também traz santidade. Quando você é piedoso, ajuda. Quando você estende a mão, você também está se tornando santo. Irmão, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu termino com as palavras do próprio Deus a Moisés. No Levítico 19, verso 2. Moisés, diga ao povo que eu sou santo. E que o povo deve também ser santo como o Senhor é.